Bem-vindos, amigos, ao canal da Escatologia Pós-Tribulacionista RB, que significa revelação bíblica. Afinal de contas, o Apocalipse é a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, dada para a sua igreja. Olá, graça e paz da parte do Deus Pai e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Este que vos fala é o escatologista Jaime Dias da Silva, de Curitiba, Paraná. Antes de iniciarmos, gostaríamos que os amigos deixassem seu like, contribuíssem inscrevendo-se e acessando o sininho para receber os novos estudos, as atualizações. Então, sem maiores enrolações, vamos ao estudo. A maioria teológica tem interpretado erroneamente que a Jerusalém celestial, que descerá nos últimos dias nesta mesma terra, a qual será a sede do governo milenar de Cristo e da Igreja sobre a terra, é a mesma Nova Jerusalém, que descerá num novo céu e numa nova terra. Entretanto, vamos mostrar aqui, biblicamente, que existe grandes diferenças entre uma cidade e a outra. Assista o vídeo até o final para receber as novidades da palavra de Deus. Muito bem. A Escritura fala de duas Jerusalém celestiais. A primeira Jerusalém celestial será a sede milenar do governo de Cristo e da Igreja sobre a terra. E a última Jerusalém celestial é a nova Jerusalém, a qual descerá sobre um grande alto monte no novo céu e na nova terra, conforme o nosso desenho meramente ilustrativo. Para os amigos compreender esta grande revelação, primeiro vamos falar aqui da descida da Jerusalém celestial milenar. Essa primeira cidade descerá sobre o monte de Sião, em Jerusalém, nos últimos dias, conforme escreveram Isaías e Miqueias. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações da terra. Isaías, capítulo 2, verso 2. Séculos à frente, Paulo fala também da descida de uma casa, de uma morada de Deus com os homens, dizendo que não se trata só de uma casa, mas uma cidade, denominada de Jerusalém Celestial, a qual será o destino da igreja após a ressurreição do último dia e o arrebatamento. Leiamos. Mas chegaste ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, e à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia da igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Capítulo 12, 22 e o verso 23. Para não confundir com as duas Jerusalém celestiais, no milênio haverá a Jerusalém terrena, a restaurada, no sopé do monte de Sião. E a Jerusalém celestial, essa que nós estamos falando, estabelecida entre as nuvens, mas debaixo do nosso céu atmosférico. Esta Paulo a chamou também de Jerusalém de cima, Gálatas 4, 26. A qual será a sede do governo milenar de Cristo e da Igreja sobre a terra, como temos dito. A descida dessa morada de Deus com os homens procedeu da primeira promessa feita pelo Senhor a Moisés, conforme está escrito. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e vós sereis por Deus, e vós me sereis por povo. Levítico 26, capítulo 26, verso 11 e o 12. Nessa época, o tabernáculo de Deus já estava entre Israel, porém a sua construção
era de cunho apenas alegórico. Todos esses 3 átrios do tabernáculo, já desde o passado, nos traziam uma mensagem escatológica tremenda. Entretanto, eu vou ministrar aqui apenas a mensagem dos 2 átrios internos, com a finalidade de manifestar a sabedoria de Deus, oculta em mistério, desde o princípio. Conforme ele diz em Isaías 46:10, eis que eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade. Paulo disse que a lei e os profetas eram apenas sombras dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Hebreus 10:1. Assim como na lei e os profetas havia necessidade de um primeiro átrio na tenda do tabernáculo, chamado de lugar santo, o qual servia de entrada diária para o trabalho dos sacerdotes, de queimar incenso diante de Deus e de ser também complemento dos rituais do holocausto e oblações para o pecado de Israel. Assim também no milênio, o 3º templo será construído por Cristo no sopé do monte de Sião. Zacarias 6:12. Terá apenas um único átrio, ou santuário. Mas por que um átrio, irmão Jaime? Porque o véu do templo foi rasgado, perfazendo dos 2 átrios um só, para a adoração dos moradores terrenos, que ainda comparecerão diariamente para oferecer culto a Deus, com seus corpos em sacrifício vivo e santo, agradável ao Senhor. Romanos 12:1. Daí os irmãos vão me perguntar, mas irmão Jaime, então no milênio nós teremos novamente sacrifício de animais? Não. Na dispensação milenar, tudo será diferente. A palavra de Deus será cumprida em uma outra configuração, que é a imagem exata das coisas. Será que os irmãos vão concordar comigo que a sombra de um objeto não é a imagem do objeto? Jesus que nós vemos hoje somente pela fé, no milênio nós veremos face a face. Pois nessa dispensação, a palavra de Deus será cumprida numa outra configuração. O plano divino não é e nunca foi retroativo e nem repetitivo. O plano divino sempre foi e sempre será progressivo. E também as festas judaicas, as oblações, os sacrifícios que transitaram para o sacrifício maior e superior, que é o de Cristo. Leiam Hebreus, capítulos 8, o capítulo 9 e o 10, que vocês irão compreender melhor este assunto. Mas por que a necessidade desse átrio, que estará na Jerusalém terrena, estar separado do átrio, do segundo átrio interno na Jerusalém celestial, irmão Jaime? Por vários motivos bíblicos. Vou citar aqui alguns. É para cumprimento da palavra de Deus, porque assim como o primeiro ato do tabernáculo teve seus rituais e seus tempos cumpridos sobre a lei e os profetas, na configuração de apenas sombra dos bens futuros, assim também, na dispensação milenar, este ato precisará cumprir tanto os rituais quanto o seu tempo sob a nova configuração, que é a do Evangelho, a imagem exata das coisas, fazendo também um paralelo do primeiro átrio com a descida da primeira Jerusalém celestial na terra. Já o segundo átrio, que é o Santo dos Santos, é a representação da nova Jerusalém, que ainda estará separada dos habitantes da terra por 1000 anos, até estes alcançarem o revestimento da imortalidade, como ensinou Paulo. E quando que isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, se tratando da ressurreição e arrebatamento da igreja,
E isto que é mortal, se revestir de imortalidade, se tratando das nações que habitarão na face da terra, que ainda terão corpos suscetíveis ao pecado, à maldição e à morte, até o final do milênio, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na sua vitória. 1 Coríntios 15, 54. Entretanto, uma vez no milênio, ainda haverá pecado, e a maldição e a morte para as nações da terra. Isaías 65, 20. Evidente que não para a igreja, porque ela, na ressurreição, adquirirá corpos celestiais, que Paulo falou em 1 Coríntios 15, 40 ali. Paulo falou que existe corpos celestes e corpos terrestres, pois ela estará habitando na Jerusalém celestial, onde a segunda morte não terá poder sobre ela. Apocalipse 25. Já o outro átrio, o Santo dos Santos, estará no templo da Jerusalém celestial, sobre o monte de Sião, onde Cristo no seu trono desempenhará dois tipos de funções. Ele será rei e sumo sacerdote ao mesmo tempo. Zacarias capítulo 6, 12. Também como disse Isaías, que de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor para todo o mundo. Isaías capítulo 2, verso 3. Essa lei referida está se referindo à nova nomenclatura, que é o Evangelho de Cristo, a lei de Cristo. Assim como na lei anterior, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma única vez por ano, com o rasgar do véu do templo, Cristo inaugurou um novo e vivo caminho para os habitantes da terra. Para nós cristãos de hoje, esse caminho ainda é pela fé. Já no milênio, todos os habitantes da terra terão acesso literalmente a este átrio, uma vez por ano, conforme Zacarias 14, 16. E acontecerá que todos os que restarem das nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano a ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Zacarias 14, 16. Portanto, na nova configuração, esses dois átrios estarão separados, não mais por um véu, mas por um caminho chamado o Caminho Santo, conforme está escrito. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles caminhantes. Até mesmo os loucos não errarão. Isaías 35, 8. Já os dois átrios do templo, no final do milênio, serão transformados de glória em glória para a maior glória, que é a imagem exata das coisas. Os verdadeiros templos espirituais, que são Deus e Cristo. E nela, que é na cidade da Nova Jerusalém, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21, 22. Entretanto, isto não acontecerá sem que antes seja cumprido em Cristo todas quantas promessas há de Deus. As promessas adâmicas, as promessas abraâmicas, as promessas davídicas, as promessas cristocênicas e por aí vai, que foram interrompidas por causa do pecado de Adão e de sua descendência corruptível. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Em razão disso, o desenrolar dos eventos passará por um longo processo para cumprimento da palavra de Deus. Confiram comigo alguns aspectos desse longo processo que acontecerá no milênio. O processo do tempo e do modo do primeiro domínio do segundo Adão, o Rei Jesus, por 1000 anos sobre a terra, conforme a promessa feita por Deus ao seu Filho no Salmo, capítulo 2, versos 7 e 8, que ele diz: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei.
Pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Antes de reinar sobre a terra e assumir o seu primeiro domínio, nos fins dos dias, Jesus será ungido por Deus, o Rei de toda a terra, conforme o Salmo, capítulo 2, verso 6, para cumprimento também do sétimo e último quesito da profecia das 70 semanas de Daniel 9:24, que disse: para ungir o Santo dos Santos. Aleluia! Esse Santo dos Santos aqui nunca foi e nunca será um tabernáculo de tenda ou de templo físico. O Santo dos Santos está se referindo a Jesus, que será ungido por Deus no monte de Sião. Louvado seja Deus, para governar sobre toda a terra. O processo do tempo e do modo do aperfeiçoamento dos santos em conhecimento espiritual para a sua futura entrada na nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, na eternidade. Aliás, essa será algumas das razões, o porquê no milênio haverá instabilidade, abundância de salvação, sabedoria e multiplicação da ciência. Isaías capítulo 33, 6. Tem ainda o processo do tempo e do modo da restauração de todas as coisas, feita por Cristo no milênio, do início ao final dessa dispensação. Atos 3, 21. Além disso, temos ainda o processo do tempo e do modo da aniquilação de todo o império, potestade e força, ou seja, a destruição de Satanás, do inferno e da morte no final do milênio. Apocalipse 20, 14. Porque convém que reine, até que haja posto a todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, 25. Muito bem, depois de conhecer esta importante revelação do plano escatológico divino, já podemos ver então as diferenças que existem entre a Jerusalém milenar, a primeira cidade, e a nova Jerusalém, no novo céu, nova terra, a última cidade. Diferenças estas, conforme temos dito aqui, não enxergada pelas teologias em geral 2000 anos depois, as quais ainda que não conhecem essa revelação, estão ainda pregando que a Jerusalém celestial é a mesma Jerusalém do novo céu e da nova terra. Misericórdia, Senhor. Primeira diferença: existem diferenças de dias. A Jerusalém celestial será estabelecida sobre o monte de Sião nos últimos dias da geração adâmica. Leiamos. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Isaías capítulo 2, verso 2 e Miqueias 4, verso 1. Já a nova Jerusalém será estabelecida sob um grande alto monte no princípio dos dias do novo céu e da nova terra. Diferença gritante. Leiamos. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existem. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Apocalipse 21, verso 1 e verso 2. A segunda diferença é da cronologia e de locais, porque a Escritura fala que a Jerusalém celestial descerá do céu à terra para o reinado de Cristo e da igreja, 1000 anos antes da nova de Jerusalém descer no novo céu e na nova terra. Leiamos. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição.
Sobre estes não tem poder a segunda morte, se tratando da igreja, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 26. Já a nova Jerusalém descerá sobre um grande alto monte no novo céu e na nova terra, somente 1000 anos depois que a Jerusalém celestial passar. Depois que o primeiro céu e a primeira terra também passar. Leamos. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Apocalipse 21:1. Ué, se o primeiro céu e a primeira terra passaram, como que esses homens, esses teólogos querem que a nova Jerusalém venha para essa terra restaurada, se a Bíblia diz que ela vai passar, vai sumir e desaparecer? A terceira diferença, os montes. A Jerusalém celestial descerá do céu, tendo como uma base, trazendo um monte como base, que será estabelecido nos últimos dias sobre o monte de Sião, em Jerusalém. Aliás, Daniel já havia profetizado também sobre isso, dizendo, e a pedra feriu os pés da estátua e fez um grande monte e encheu toda a terra. Daniel, capítulo 2, verso 35, parte B. Leamos. E acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor, porque ele vem junto com a cidade, esse monte, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Isaías 2:2. Já a nova Jerusalém descerá no novo céu e na nova terra, e será estabelecida sobre um grande e alto monte, no novo céu e na nova terra. E esse monte já estará na nova terra. Leiamos. E levou-me em espírito a um grande e alto monte. O monte já está na terra. E mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Apocalipse 21:10. Quarto detalhe. Diferença de capitais. A Jerusalém celestial milenar será a sede mundial do governo de Cristo e da igreja sobre a terra. Leamos. E da que cocheava farei um remanescente, e da que tinha arrojada para longe uma nação poderosa. Eu, Senhor dos exércitos, o Senhor reinará sobre eles no monte de Sião, desde agora e para sempre. Miqueias capítulo 4:7. Já a nova Jerusalém será a sede, a capital eterna do governo de Deus e do Cordeiro, e reinarão com ele para todo o sempre. E ali não haverá mais noite, e nem necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Apocalipse 22, 3, 4 e o 5. A quinta diferença. Existe também diferença de tronos. Na Jerusalém celestial milenar estarão os tronos da casa de Davi, que são os tronos do seu reinado, e também os tronos do juízo, sobre a qual Jesus reinará. Estarão também 12 tronos, sobre os quais a igreja julgará os anjos e o mundo, e até as 12 tribos de Israel, conforme o Salmo 122, 5, e Lucas capítulo 1, verso 32 e o 33. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Salmo 122, verso 5. Já na Nova Jerusalém, haverá apenas 2 tronos,
o de Deus e do Cordeiro, conforme está escrito. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Vamos para a sexta diferença, ou seja, diferenças de juízos e de juízes. Antes do milênio, na Jerusalém celestial, haverá o juízo intermediário do último dia. Aquele que Jesus disse em João 12:48. Esta é a palavra que irá julgar no último dia. Louvado seja Deus. Sobre todas as almas adâmicas, também chamado de juízo das nações, cujo juiz será Cristo, conforme também está escrito. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. 2 Timóteo 4:1. Quero aqui fazer uma nota. Os nossos amigos pré-tribulacionistas costumam ensinar, erroneamente, que o tribunal de Cristo, que é esse mesmo juízo do último dia, será somente para galardoar a igreja. Misericórdia, meu Deus. Já antes do novo céu e da nova terra, e da nova Jerusalém, haverá o juízo final, que é o do trono branco, cujo juiz será Deus. É diferente. Leiamos. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Passaram, está aqui, ó. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20:11 e o 12. Vamos para o próximo quesito, o sétimo quesito, que é a diferença também dos astros e estrelas. No milênio, quando o Senhor reinar no Monte Sião, ainda haverá os astros, a lua e estrelas. Leamos. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Isaías 30:26. Isso só vai acontecer no milênio. Já na Nova Jerusalém, não haverá nem luz do sol e nem da lua, pois a glória de Deus e a lâmpada do Cordeiro alumiará, conforme também está escrito. E a cidade, que é a Nova Jerusalém, não necessita de sol e nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21:23. Vamos para a oitava diferença. A diferença também de templos. Na Jerusalém milenar, ainda haverá o templo físico, aquele que serviu de modelo para Moisés construir o primeiro tabernáculo nos dias da lei. Apocalipse 16:1 diz assim: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 16:1. Já na Nova Jerusalém não haverá templo físico algum, senão apenas espiritual, conforme está escrito. E nela, que é na Nova Jerusalém, não vi templo. João não viu templo na Nova Jerusalém, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Tá vendo aqui? Os 2 átrios aqui, ó. O Santo dos Santos e o lugar santo. Louvado seja Deus. Vamos para a 9ª diferença.
Existe também diferença de mar. Nos dias da Jerusalém celestial milenar, Cristo dominará nessa terra de mar a mar. Leamos. Nos seus dias florescerá o justo e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Está vendo que a lua vai passar? E dominará de mar a mar, e desde o rio até a extremidade da terra. Salmos 72, 7, 8. Já nos dias da Nova Jerusalém, não haverá mar algum, pois ele terá passado antes, juntamente com o primeiro céu e com a primeira terra, conforme disse João. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, 21. Estão vendo as diferenças, meus irmãos? Vamos para a 10ª diferença. A diferença também de objetivos entre o milênio e a vida eterna. O objetivo de Cristo na dispensação milenar será a restauração de todas as coisas, da Jerusalém celestial. Ele fará isso. Jesus restaurará toda a terra, conforme está escrito. O qual convém que o céu contenha, até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Atos 3, 21. Já o objetivo de Deus na eternidade será fazer novas todas as coisas. Um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém. Jesus terá um novo nome. Os cristãos receberão uma pedra e nela estará o seu novo nome que só ele conhece. Lá não vai haver nada restaurado. Lá o objetivo de Deus é fazer novas todas as coisas conforme está escrito. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse 21, 5. Vamos para a última das diferenças. A 11ª diferença. Existe também diferença de glória entre uma cidade e outra. Por ser transitória, a Jerusalém celestial milenar virá com menor glória. Não que Cristo não tenha a mesma glória de Deus, não se trata disso. É por uma questão de adaptação dos cristãos que estão saindo dessa dispensação corruptível e adâmica para as coisas celestiais, para a glória celestial. Então tem que haver uma adaptação. Não foi à toa que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai direto para a verdade. O caminho é hoje, pela fé, o caminho da salvação. A verdade, nós só vamos conhecer a verdade mesmo, face a face, que é o próprio Cristo, e a palavra sua, no milênio. E a vida eterna mais adiante. Então é um processo. Então é para facilitar a adaptação do cristão aos ambientes espirituais futuros da Nova Jerusalém. E já por ser eterna, a Nova Jerusalém, ela será de maior glória, conforme escreveu o profeta Ageu. Leamos. E a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, Ageu 2:9. Nota, se o profeta Ageu chamou a Nova Jerusalém de última casa, é evidente que antes houve uma primeira casa, que é a Jerusalém celestial, conforme temos ensinado aqui. João teve a felicidade de ver a Nova Jerusalém com a sua glória maior, quando ele disse: eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém que de Deus descia do céu. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens.
pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21, capítulo 21, verso 2 e o 3. Aqui está, meu irmão, o cumprimento total da profecia, da promessa que Deus deu para Moisés em Levítico 26, 11 e 12. E não como muitos interpretam, quando leia ali Isaías 65, que Isaías viu um novo céu e uma nova terra, dizendo que o novo céu e a nova terra é essa que será restaurada. Misericórdia, meu Deus, como interpreta mal as escrituras esses homens. Aliás, João foi o único profeta, o único apóstolo que escreveu no seu livro sobre as três Jerusalém, desconhecida hoje pelas teologias. Em Apocalipse, capítulo 20, verso 9, ele cita duas Jerusalém milenares, chamando a Jerusalém terrena de Arraial dos Santos e a Jerusalém celestial, essa milenar, de a cidade amada. Mais adiante, em Apocalipse 21, 2, 11 e 12, ele cita a última e eterna cidade celestial, essa que nós lemos, a Nova Jerusalém, que concorda também com todo o nosso estudo e a revelação dele aqui. Conforme os amigos viram, existe as grandes diferenças entre a Jerusalém celestial e a Nova Jerusalém. Eu poderia mostrar aqui muitas outras diferenças, as quais por falta de tempo e de espaço não citarei aqui. Mas as que foram reveladas é para o ensino da igreja, a fim de que ela venha pregar a verdade e não axiologias teológicas, mas a verdadeira escatologia da palavra de Deus. Seus amigos concordaram com esse vídeo, com esse ensino, com as verdades reveladas aqui, então ajude a compartilhar entre os irmãos e a igreja do seu meio, para a glória de Deus e do seu reino. Que Deus te abençoe. Amém.